Você está no trabalho. Um colega mais jovem chega atrasado, fone no ouvido, responde uma mensagem antes de sentar. Durante a reunião, ele parece distraído. Faz uma pergunta que você acha óbvia. Usa uma palavra que você não entende. No caminho de volta para a mesa, você pensa: essa geração não tem comprometimento, não sabe o que é esforço de verdade, vive no mundo das redes sociais e não aguenta a pressão. O pensamento vem rápido, com certeza, com uma clareza que parece óbvia. Agora volta um pouco no tempo. Você tinha 20 anos. Seu chefe olhava para você com aquela expressão. A expressão de quem acha que a geração seguinte perdeu alguma coisa essencial. Ele pensava exatamente a mesma coisa sobre você. Esse ciclo não começou com você. Não começou com a geração Z. Não começou com os milênios. Não começou com a geração X. Ele é documentado há milênios. Sócrates, na Grécia Antiga, reclamava que os jovens de sua época não respeitavam os mais velhos e não tinham autocontrole. Isso foi há mais de 2000 anos. O padrão é sempre o mesmo. Cada geração chega ao mundo com sua linguagem, seus valores, seus comportamentos, e a geração anterior olha para isso com uma mistura de estranheza e desconfiança. O que é diferente parece errado. O que é novo parece superficial. O que não se reconhece parece perigoso. E aí começa o julgamento. Mas se esse padrão se repete há milênios, o que ele diz sobre quem julga? Ou sobre a natureza humana de temer o que não reconhece? Pensa nas críticas mais comuns que você já ouviu ou fez sobre a geração mais nova. Não tem foco, não aguentam frustração, precisam de validação constante, vivem nas telas, não sabem o que é dificuldade de verdade. Agora pensa no que os baby boomers diziam sobre a geração X e os millennials. Não têm respeito pela autoridade, são individualistas demais, não aguentam uma rotina, ficam trocando de emprego, não sabem o valor do sacrifício. As palavras mudam, a estrutura é idêntica. E tem algo ainda mais interessante por trás disso. Boa parte das características que cada geração desenvolve, o imediatismo, a necessidade de propósito, a dificuldade com hierarquias rígidas, não surgiu do nada. Surgiu do mundo que as gerações anteriores construíram. A geração alfa cresceu num ambiente de hiperconectividade, estímulo constante e mudança acelerada. Não porque escolheu, porque foi o mundo que encontrou. A mesma geração que critica o comportamento dos jovens hoje ajudou a construir, direta ou indiretamente, o ambiente que formou esse comportamento. O que você criticou nos mais jovens que é, na verdade, um reflexo do mundo que a sua geração ajudou a criar? Aqui chegamos no ponto que mais incomoda. O julgamento entre gerações raramente é sobre comportamento de verdade. É sobre identidade. Quando uma geração critica a seguinte, o que está em jogo não é só um conjunto de hábitos ou valores. É a necessidade de afirmar que o próprio jeito de viver foi o correto, que os sacrifícios fizeram sentido, que os valores que guiaram uma vida são universais, não apenas contextuais. Porque se a geração seguinte pode ser completamente diferente e ainda assim funcionar, isso levanta uma pergunta desconfortável sobre as escolhas que você fez. E ninguém quer fazer essa pergunta. É mais fácil concluir que a geração nova está errada do que considerar que existem formas diferentes de estar no mundo. Nenhuma delas necessariamente superior. Do outro lado, a geração mais jovem faz o mesmo. Rejeita o que vem antes sem examinar. Chama de ultrapassado o que não conhece. Julga com a mesma certeza que critica nos mais velhos. Os dois lados do conflito cometem o mesmo erro. Julgam o diferente como inferior. Quando você olha para uma geração diferente da sua, você está enxergando quem ela é ou apenas confirmando o que já decidiu que ela é? Não existe geração perfeita. Nenhuma chegou ao mundo com todas as respostas certas. Nenhuma errou em tudo.
Cada uma carregou os limites e as possibilidades do tempo em que viveu. A geração que passou por escassez desenvolveu resiliência e também rigidez. A geração que cresceu na abundância desenvolveu criatividade e também impaciência. A geração que nasceu conectada desenvolveu adaptabilidade e também fragmentação. Virtudes e sombras andam juntas. Sempre andaram. O problema não é a diferença entre gerações. O problema é a recusa em enxergar o outro lado com a mesma honestidade que você gostaria de ser enxergado. Porque é muito mais fácil reduzir uma geração inteira a um conjunto de defeitos do que reconhecer que cada pessoa, independente de quando nasceu, está tentando navegar o mundo com as ferramentas que tem. A consciência não resolve o conflito, mas ela cria um espaço onde o julgamento automático pode ser substituído por algo mais raro: curiosidade genuína sobre quem o outro realmente é. Deixo você com uma pergunta só. Não para responder agora, só para carregar. Se a geração que veio antes julgou a sua da mesma forma que você julga a que veio depois, o que isso diz sobre o julgamento em si? Aqui a gente não se absolve rápido. Aqui a gente não se condena fácil. Aqui a gente observa. Aqui a gente questiona, interroga.